O tema da palestra é prosperidade plena, aprendendo a viver com equilíbrio. Essa visão que a gente vai abordar aqui hoje está baseada em quê? Essa abordagem é feita pelo meu conhecimento de estudo, muito estudo, pela intuição, pela experiência de mais de 20 anos como terapeuta, pela conexão, que é de onde tudo vem, de onde a gente recebe as informações, e da prática, de sentir na vivência, na pele, na veia. Então, o que eu vou falar aqui hoje para vocês não é só teoria. É teoria e prática, tudo junto, tá? Primeira coisa que se fala, quando se fala prosperidade plena, quando a gente fala prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça de 99,9% das pessoas, o que é? Dinheiro. E o dinheiro é nada mais do que uma faceta, uma das facetas da prosperidade. A prosperidade é muito mais do que dinheiro, do que a parte financeira. Prosperidade, para a gente entender, é um conjunto de situações que envolvem saúde física, mental, financeira, social, etc. É uma pessoa saudável em todas as áreas da vida. Isso é uma pessoa próspera. Então, normalmente a gente deseja prosperidade ao outro, mas a pessoa recebe ou a gente deseja como se fosse dinheiro, né? E quando a gente deseja prosperidade, é muito mais do que isso. Eu quero que você seja muito próspero. Claro, olha que coisa boa, poder desenvolver todas as áreas da vida. Um desafio enorme, porque isso é meta de vida, né? A gente vem aqui para cumprir isso de A a Z e dificilmente hoje a gente consegue essa prosperidade plena, porque prosperidade é isso. E o que é plena? Plena, pelo significado da palavra, que está finalizada, perfeita, absoluta, sem espaços, absolutamente completa, inteira, preenchida. Então, durante o desenrolar aqui da palestra, vocês vão entender o que é a prosperidade plena, no significado da palavra plena e no significado da palavra prosperidade. Tá? Então, para basear isso aqui, eu quero já dizer para você que a gente vai trabalhar 6 facetas. As 6 facetas da prosperidade plena. Nós vamos desenrolar de uma a uma aqui, tá? Para isso, para conseguir a gente ter uma linha de raciocínio lógico que ajude, eu vou colocar aqui uma escala onde a gente vai basear. Primeiro, escassez. Nessa ponta de cá está a escassez. E o que é a escassez? É a falta, né? É o menos, é a carência. Ali na escassez está envolvido isso. Depois, na outra ponta, a gente vai ter a abundância, que é o excesso. A abundância ligada ao excesso. É o muito, é o demais, é o que transborda. E depois, aqui no centro, a gente vai ter a suficiência. A suficiência é mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. É o centro, é o equilíbrio, né? A suficiência está ligada ao suficiente, é o necessário. E aí, para a gente entender um pouco melhor essa escala, se a gente colocar uma balança aqui, a gente vai entender que a suficiência estando ali no meio, se a gente pesa, imagina isso aqui realmente como uma balança, se a gente pesa na escassez, o que acontece? Tomba, né? Se a gente pesa na abundância, ligada ao excesso, também pesa. E se a gente conseguir vibrar na suficiência, a gente está no equilíbrio. Se vocês tiverem entendido isso agora plenamente, a palestra acabou. Mas vamos desenrolar isso para poder entender passo a passo, tá? A suficiência é o nosso objetivo. Por quê? Vamos começar trabalhando cada faceta e dentro de cada faceta a gente vai desenrolar o que é a escassez, o que é a abundância e o que é a suficiência, para poder entender um pouco melhor, tá?
Primeira faceta é a prosperidade espiritual. Deixa eu só voltar aqui e fazer uma parte. Volta só um aqui. Tá falhando, Rodrigo? Aqui, né? Aí. Tô apontando para cá. Então, só para a gente entender. Na verdade, a gente tem no processo histórico um caminho que começou na escassez muito grande, uma manipulação feita na memória da história que vibrou muito a escassez na nossa mente, que é aquela história de que o rico não entra no céu, né? O vilão é sempre, até hoje a gente tem essas facetas aparecendo por aí. O vilão é sempre aquele que é o patrão, o bonzinho é sempre aquele que luta com muita dificuldade, que luta com muito sacrifício, né? E tudo é muito difícil, o pobre que é o bonzinho e tal. Isso, na verdade, a gente sabe que são ferramentas de manipulação para que as pessoas não reagissem, para que ficassem o valor e o poder concentrados em uma parcela menor e que a grande maioria aceitasse tranquilamente, sem reagir, a pobreza mesmo, né? Em todos os aspectos. Até de conhecimento, não estou falando só de financeira, não. De conhecimento mesmo, porque a pessoa que não tem conhecimento, né, ela realmente não reage, ela é facilmente manipulável, né? Então, essa escassez do conhecimento também trabalha dentro disso. Então, a gente veio muitos anos trabalhando essa escassez, né, sendo em todas as áreas muito trabalhada por isso, em interesses muito significativos. E aí depois, com o advento do otimismo, daquela onda de otimismo, positivismo, o próprio PNL e tudo mais, o que aconteceu? De repente, se deu um salto gigantesco para a abundância em excesso. Que aí entrou aquela visão de que tudo que eu quero, eu posso. O céu é o limite. Então, nessa visão, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, né? Quanto mais poder, é uma visão ligada normalmente ao ego, porque manipula extremamente. O que está ligado à abundância, ao excesso? Normalmente poder, fama, status, né? O ter e ter. Isso foi gerado imensamente. Então, dentro dessa visão de que o céu é o limite, começaram a acontecer muitos problemas, porque as pessoas começam a fazer qualquer coisa para ter os seus objetivos. E aí a coisa começou a ficar muito complicada, né? Porque a gente não pode esquecer que aqui ilustra bem uma frase que eu digo, sim, não estou dizendo que tudo que eu quero eu não posso. Sim, tudo que eu quero eu posso. Mas tem uma frase muito certa, bíblica. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, realmente a gente pode, mas será que convém? Quando a gente vibra nesse excesso, né, de querer ter, né, a gente vai começar a afetar uma faceta dessas que eu vou apresentar aqui para vocês, uma começa a interferir na outra, porque vai desequilibrar essa balança. E outra que vai responder bem essa questão é com relação à escassez. Tem outra frase bíblica que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não foi falado assim, o Senhor é meu pastor e tudo me sobrará. Nada me faltará. Significa que você terá o suficiente. Senão teria sido falado que tudo te sobrará. Então, quando sobra, significa que você está tirando de alguma outra ponta aí. Alguém está na escassez porque tem alguém nessa abundância em excesso. Então, trabalhar a abundância na suficiência é muito mais importante do que trabalhar a abundância em excesso. E essa visão é que hoje a gente está aprendendo. Por que está acontecendo tudo isso? A gente saiu de um processo de visão da escassez, manipulável totalmente, saltamos, de repente, aí para uma visão de abundância gigantesca que fez com que todo mundo entrasse nessa paranoia de ter, e quanto mais, né? E hoje está acontecendo o quê? Uma desconstrução de tudo isso. Nós hoje precisamos aprender a viver
dentro da suficiência. Está quebrando justamente uma forma de pensar. Por que tanta crise? Por que está quebrando? O que está sendo quebrado nesse período que a gente está vivenciando é uma forma de pensamento total. Quem estiver vibrando ainda ou na escassez ou na abundância em excesso não vai dar conta. Porque o que vem para a gente agora é que nós precisamos aprender a viver na abundância ligada à suficiência. Porque se a gente aprender a viver com o suficiente, o mundo não entra mais em colapso. Em qualquer área que a gente colocar, se cada um viver com a suficiência, acabaram os problemas. Então a gente vai desenrolar aqui agora as facetas. Opa. Aí, prosperidade espiritual. Dentro da prosperidade espiritual, o que a gente pode dizer? O que seria, dentro dela, todas eu vou trabalhar essa escala, tá? Para a gente conseguir chegar num processo que dê para entender. Porque senão fica assim, ela soltou isso, mas então me explica. Qual que é a escassez dentro da prosperidade espiritual? Qual é? Pode existir um excesso na prosperidade espiritual? Então vamos entender isso, né? Dentro da prosperidade espiritual, o que seria a escassez? A escassez, que é a falta e é a carência, é aquele processo daquelas pessoas que não têm crença. Realmente elas não têm fé, são totalmente materialistas, não têm nenhuma ligação com a fonte, elas estão completamente desconectadas mesmo dessa visão, então elas vivem matéria. Isso é uma escassez de prosperidade espiritual. Aí você vai pensar, nossa, então qual é o excesso, né? Qual é a abundância ou o excesso da prosperidade espiritual? Isso é prejudicial? O que acontece quando a gente tem um excesso da prosperidade espiritual? A tendência, normalmente, é você se isolar do mundo. É se isolar da convivência com as pessoas. Porque você vai se fechando tanto no seu centro e na sua conexão, que você perde o contato e o interesse até de ter convivência. Porque você se centra e acabou. Amanhã vocês vão assistir a palestra aqui do monge Adhyamo Dito, que vai ser uma participação muito especial para a gente também. E uma coisa que ele fala que é muito interessante é que dentro das regras monásticas, eles têm que fazer um trabalho de mendigância, de alimentação, que isso foi um preceito do Buda que deixou para eles. Por quê? Justamente para que eles fossem obrigados a ter contato com as pessoas. Porque senão eles ficam só naquele processo. Então essa é uma forma que Buda deixou para que eles tivessem realmente o contato com as pessoas, eles fossem pedir alimento. Então justamente para poder manter, porque enquanto nós estamos aqui com os 2 pezinhos na terra, nós estamos aqui como uma experiência humana. E dentro da experiência humana nós aprendemos primordialmente com a convivência. Nós aprendemos uns com os outros. Então, nós precisamos passar pela experiência humana, senão nós não estaríamos aqui. Então, por isso, que se a gente tem um excesso nessa questão e a gente se fecha para o mundo e entra só nessa conexão, a gente se isola. Né? E aí você perde. Porque se a gente está aqui para isso. Então, é preciso até na prosperidade espiritual acontecer esse equilíbrio, que é a suficiência. O que é a suficiência dentro da prosperidade espiritual? É você conseguir conviver, né? Viver a sua vida normalmente, e todos os momentos em que for necessário, você simplesmente para e se conecta. Você tem a sua fonte, você tem o acesso à sua fonte, à sua fortaleza, à sua forma de viver, e pronto. Mas continua convivendo, continua. Né? Então, isso é a suficiência. É sempre você ter o seu contato com a espiritualidade. Tá? Mas sem perder o contato com o mundo. Prosperidade mental é a segunda faceta. Nessa segunda faceta, o que seria a escassez da prosperidade mental? Controle da mente, né? Dentro da prosperidade mental, a gente vai colocar o intelecto, as habilidades e tudo mais, o conhecimento. E dentro
da prosperidade mental, a escassez é justamente a falta de conhecimento. São aquelas pessoas que passam a vida bem no ritmo, não querem estudar, não querem se aprofundar em nenhum tipo de conhecimento, né? Elas deixam bem no jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E não produzem. São pessoas que são normalmente muito manipuladas, porque o fruto dessa falta de conhecimento acaba trabalhando o quê? Quem tem mais conhecimento acaba dominando, né? E aí manipula. Então, normalmente são essas pessoas que são o maior alvo de manipulação. Então, normalmente são essas pessoas que alimentam a sua mente com TV aberta, né? Que ficam vibrando nesse cenário musical infeliz que a gente está vivenciando aí, né? De tudo isso que a gente está observando em torno, que entra nessa massificação desses jornais sensacionalistas e tudo mais. São essas pessoas que estão na escassez. Elas estão na escassez da prosperidade mental, porque é uma mente que está sendo totalmente guiada e manipulada para interesses próprios, né? O que seria o excesso? O excesso da prosperidade mental. Já é aquela pessoa que tem tanto conhecimento e ela não para. Ela fica absorvendo conhecimento, e muito no intelecto. Muito ligado só à mente, sem vivenciar. Então, são aquelas pessoas que às vezes ficam muito na teoria, mas prática mesmo e vivência não tem quase nenhuma, porque é muito conhecimento teórico, ela estuda, lê, mas não tem prática, não tem vivência, ela não vive. E aí vem aquela pergunta, né? Quem sabe mais, o livro ou a sabedoria? Né? Então, é claro que é necessário o livro, mas o excesso vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa realmente só ali no mental e a vivência mesmo não vem. E depois disso, além de tudo, a pessoa normalmente fica estressada. São pessoas que têm um grau de estresse normalmente muito alto, porque a mente controla o tempo inteiro. É o lado racional que domina o tempo inteiro. Então, ela não tem aquele momento, ela não sabe nem o que é uma meditação, ela não tem noção do que é deixar a mente descansar, colocar a mente no lugar dela. É aquela pessoa que fica o tempo todo a mente controlando. O que a gente viu hoje aqui acontecendo com o Felipe e ontem lá com o Tai Chi do Márcio, aquele momento ali onde todo mundo conseguiu fazer a aula de Tai Chi como se tivesse realmente um ano de ensaio, não foi a mente que fez aquilo. O Márcio conseguiu, com uma propriedade maravilhosa, fazer todo mundo entrar num fluxo. Então, ele foi fazendo com uma harmonia tão grande, e não era a mente que dominava, porque naquele momento ali não tinha mais ninguém preocupado se ia acertar, se ia errar o passinho, se ia virar para cá. Simplesmente a gente foi, né? Todo mundo foi. Quando viu, quem olhava de fora, estava todo mundo boquiaberto, achando que tinha um ensaio ali de muito tempo, todo mundo fazendo. A gente se encontrou e fez na hora, né? Quanta gente ali nunca tinha feito uma aula de Tai Chi e saiu aquela mágica do Tai Chi, né? E aquilo quem controlou não foi a mente. Então, quando a pessoa tem um excesso na prosperidade mental, ela realmente não consegue, porque ali ela estaria preocupada só se eu virar, eu viro para cá, eu faço para cá, e não flui assim. Tem que entrar no fluxo. E não é a mente que faz isso. E o que é a suficiência dentro da prosperidade mental? É justamente, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa aprender, né? As habilidades são desenvolvidas através da parte intelectual e da parte mental. Mas você precisa também abrir espaço para viver. Você precisa também ir lá e experimentar. Você precisa ir lá e realmente sentir na pele. Né? Não dá para ficar só na teoria. E outra coisa, você precisa ter momentos em que você descansa a sua mente. E o momento que você descansa a sua mente é justamente o momento de uma meditação, onde a mente sai do primeiro plano. É o momento que você faz, às vezes, uma massagem, uma terapia, né? Um reiki, qualquer uma dessas técnicas que a gente tem maravilhosas dentro da área holística, que o propósito maior é fazer o quê? É tirar a mente do plano principal. Então, se você tira um pouco a mente, não é fazer isso o tempo inteiro, porque senão você aliena mesmo. Tem momentos que é necessária a mente dominar, mas tem momentos que precisa ela ceder.
Então, se você tiver a prosperidade mental, é você ter conhecimento suficiente, é você ter prática suficiente do seu conhecimento. E é você deixar a sua mente descansar o suficiente. Prosperidade emocional. Prosperidade emocional. O que seria a escassez dentro da prosperidade emocional? Prosperidade emocional, primeiro a gente pode colocar bem claro que seriam as nossas relações humanas, sejam quaisquer que sejam. Então, seja entre mãe e filho, entre casais, entre família mesmo, irmãos, parentes, relações entre trabalho, relações entre nós, relações. A prosperidade emocional ela está envolvida com relações, porque a nossa emoção nasce do relacionamento. Então, dentro do relacionamento é que a gente vai encontrar a prosperidade emocional. Então, o que seria a escassez? Vamos pensar de novo na escala. Vamos pensar de novo. O que seria a escassez dentro da prosperidade emocional? São aquelas pessoas, normalmente, que têm dificuldade de convivência. São aquelas pessoas problemáticas, que você realmente não consegue, que tem muito problema para conviver. São os donos da verdade, ou são aquelas pessoas que não conseguem aceitar absolutamente nada, que se irritam por qualquer coisa com relação a relacionamentos mesmo. São aquelas pessoas que são, às vezes, o problema da família, é aquela ovelhinha negra ali que não consegue conviver mesmo, e que, às vezes, absorve, são aquelas anteninhas dentro da família que absorvem o problema de todo mundo. Pega de um, pega de outro, e ela é o centro do problema. E ela tem muita dificuldade. Ou ela tende para a depressão, que é o isolamento mesmo, ou ela tende para a agressividade, que é aquela pessoa mesmo que ninguém consegue lidar. São altamente críticas, são altamente difíceis de lidar mesmo. Então, aí vibra a escassez na prosperidade emocional, porque ela não consegue desenvolver a prosperidade emocional. Ela fica bem dentro disso, do problema mesmo. O que seria o excesso, a abundância em excesso, dentro da prosperidade emocional? Se a gente parar para pensar, são aquelas pessoas badaladas, são aquelas que a gente chama de popular, aquelas que têm 3, 4 faces aí com 5.000 pessoas em cada uma, são altamente populares, aquelas que a família toda sempre procura para ajudar e para resolver algum problema, porque são aquelas pessoas que nunca falam não, elas estão sempre à disposição, elas estão fazendo. São aqueles jarros que vão se esvaziando sem ter de onde tirar, porque ela está no processo externo, ela está sempre para fora, ela não tira um momento para se reabastecer, ela está sempre no processo para fora. E a maior parte que a gente vê, essas pessoas muito bem resolvidas nisso, parecem muito bem resolvidas nisso, mas são pessoas normalmente profundamente tristes, porque elas têm, às vezes, uma consciência de que elas não estão dando conta, porque não estão conseguindo falar não, mas não sabem como parar. Não sabem como parar. O excesso dentro da prosperidade emocional é isso. É quando a gente passa do limite. A gente está realmente só para fora. Porque a prosperidade emocional pede que você tenha um momento externo, mas que você tenha um momento interno. São as duas coisas. Então, o equilíbrio dentro da prosperidade emocional, essa suficiência, é o quê? É você conseguir realmente se equilibrar. Se equilibrar dentro das relações, é ter a sua relação profissional, familiar, com as pessoas, conseguir conviver com as diferenças sem que elas te afetem. É entender dentro da prosperidade emocional basicamente o quê? Que todas as pessoas que entram na nossa vida, ou elas são um presente, ou elas são uma lição. Qualquer pessoa que entre na sua vida, você preste bem atenção a isso. Ou ela é um presente, ou ela é uma lição. E a nossa missão é entender que nós precisamos aprender com as lições, com aquelas pessoas lição, e ser gratos e valorizar as pessoas presentes. Esse é o desafio.
E isso é suficiência dentro da prosperidade emocional. É não deixar se afetar. É aprender e continuar. Tá? Prosperidade física. Dentro da prosperidade física, o que seria a escassez? Física, gente, vamos colocar o físico mesmo. Corpo aqui, ó, matéria. Tá? Dentro da prosperidade física, o que é escassez? É aquela pessoa que se debilita imensamente. Dentro é uma coisa interessante. Como eu sou praticante de cura reconectiva, o Dr. Eric Pearl, ele não chama de doenças, ele chama de desafios. A gente nunca fala que a pessoa está doente, ela está com um desafio. Então, a pessoa normalmente que tem uma escassez de prosperidade física, ela tem muitos desafios. Aparecem várias debilitações, ela está sempre doente, aparece alguma coisa, qualquer uma gripe bota ela de cama uma semana, né? São pessoas realmente que não têm uma prosperidade mesmo física, ela não tem um desenrolar da saúde plena. Elas têm uma carência. Aí, o excesso, o que é? Nossa, excesso de prosperidade física? Sim, existe. Por que existe o excesso? Sabe aquelas pessoas que se vangloriam muito de falar assim, nossa, eu há mais de não sei quantos anos eu não sei o que é uma gripe, eu não sei o que é um resfriado. Nossa, eu estou ótima, está sempre maravilhoso, nunca tem nada. Eu costumo dizer para vocês, nesses mais de 20 anos de experiência como terapeuta, quando uma dessas pessoas cai, ela cai para valer. Ela cai mesmo. É de uma vez só. Porque até nisso a gente tem que ter equilíbrio. O que são esses desafios? Por que a gente precisa desses desafios dentro da visão do corpo, do físico? Primeiro, para nos mostrar que nós temos um corpo perecível. Nós não somos imortais. Essa matéria aqui não é imortal. Então, esses momentos onde a gente tem esses desafios, primeiro nos lembram isso, da nossa fragilidade como seres humanos, enquanto estamos aqui na Terra. É para isso que aparecem. E por um outro aspecto, que normalmente sinalizam, porque, na verdade, todo desafio, ele sinaliza outra distorção de excesso ou de carência nas outras facetas. Eles vêm para te mostrar isso. Se aparecer um desafio para você, vai procurar saber se não tem um probleminha ali de escassez ou de excesso, de abundância, na prosperidade espiritual, ou na prosperidade mental, ou na emocional, e nas outras que a gente vai acabar de falar. Esses desafios aparecem para isso. É para a gente ir lá e perguntar para quê? Para que está acontecendo isso? Por quê? Né? O que está me levando isso daqui? Por que eu estou sentindo assim? É muito comum, inclusive, as pessoas acharem, por exemplo, terapeuta. O terapeuta não pode adoecer, né? Como se a gente estivesse imune a qualquer coisa. Porque a gente, como terapeuta, tem conhecimento disso, daquilo, aquilo outro, sabe alimentação, sabe todos os recursos. A gente usa aromaterapia. Então, por que você está doente? E ainda fazem com tom de falar, imagina, se o que você sabe não vale nada. Imagina, nós somos seres humanos. A diferença, simplesmente, é que nós temos consciência do que está acontecendo. A gente apenas sabe um pouco melhor identificar por que está acontecendo aquilo ali. Mas ninguém está imune. A gente adoece sim, a gente passa por processos. E quiçá a gente vai no excesso também, a gente vai na carência também. Porque somos seres humanos, né? Isso faz parte. Então, a prosperidade física, o equilíbrio dentro dela, a gente trabalhar a suficiência dentro da prosperidade física, o que é? É sim, você ter uma vida saudável, mas que apareçam alguns desafios para você descobrir aonde você precisa trabalhar. Para levar você aonde você ainda não desenvolveu, aonde está pegando, em que área da minha vida está pegando. Né? O que não pode é esse desafio ser maior do que o seu poder de curar. O desafio ele pode aparecer, mas o seu poder de curar tem que ser maior. E de curar profundamente, de curar na raiz e não na sintomática, né?
Isso é a suficiência dentro da prosperidade física. Prosperidade profissional. Missão. Aqui a gente vai falar prosperidade profissional não diretamente ligada à carreira, à missão. É o nosso propósito de vida. O que a gente veio fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Cada um de nós tem um propósito para cumprir aqui, que é a nossa missão. Ela não está totalmente direcionada à carreira, porque tem pessoas que, por exemplo, donas de casa, elas têm a missão delas. Não é uma profissão remunerada, mas é uma missão. Elas controlam a base de uma família imensa, né? Às vezes, dando todo o porto seguro, dando toda a base. E às vezes a missão é essa. E às vezes a pessoa também, ela se realiza na missão dela fazendo um trabalho voluntário e não dentro da carreira. Às vezes ela tem uma carreira fora do que ela não teria ligado à missão dela, né? Simplesmente para poder dar a sobrevivência financeira mesmo, porque dentro de um trabalho que ela faz voluntário, ela não poderia ter esse retorno financeiro. Então, para ela sobreviver, ela precisa ter algum trabalho. Então, dentro disso, às vezes a missão dela está sendo cumprida pela missão que ela faz no voluntariado, e não dentro da profissão. Mas ela está cumprindo a missão dela. Então, a prosperidade dentro da missão é o quê? Se estiver na escassez, são aquelas pessoas, principalmente, que têm algum emprego que detestam. São aquelas pessoas que se sentem totalmente deslocadas do que elas têm que fazer. São aquelas pessoas que contam a hora para chegar a hora do café. São aquelas pessoas que ficam loucas para chegar a hora do almoço, para chegar ao final de semana. Ai, graças a Deus, minhas férias. Né? O trabalho é uma tortura. Ela está fazendo aquilo realmente, única e exclusivamente pelo dinheiro. Isso é uma escassez dentro da prosperidade profissional enorme. Porque a gente entende que o dinheiro, a parte financeira, ela tem que ser uma consequência, ela não pode ser nunca objetivo. Então, primeira coisa, a pessoa tem que estar trabalhando em alguma coisa que lhe dê prazer. Porque também, senão, ela vai começar a atrapalhar as outras facetas. Uma coisa está ligada na outra. Quando a gente puxar toda a rede, vocês vão ver que uma coisa está ligada na outra. O excesso da prosperidade profissional são os workaholics, né? Pessoal que só pensa em trabalho. Ela prosperou profissionalmente, mas o trabalho toma conta de mais de 90% da vida dela. Com isso, a família perde, as relações perdem, a parte mental esgota, e etc, e etc, etc. A pessoa fica só realmente no processo de trabalho, e é o excesso, é a abundância ligada ao excesso. Pode estar dando tudo muito certo, pode estar dando um fluxo ótimo de retorno financeiro. Mas, e o preço que está se pagando por isso? Qual é o preço que está se pagando por isso? Vale a pena? Vale a pena tanta prosperidade profissional assim, em detrimento de outras facetas? Isso que a gente tem que pensar. Dentro da prosperidade profissional, a missão, qual é o equilíbrio? É você conseguir encontrar o que você veio para fazer aqui. E fazer isso com alegria. Independente do retorno financeiro que isso der. Faça o que você veio para fazer com alegria e com gratidão. Porque quando você faz assim, o resto vem. Se não vier da sua profissão, vem de alguma outra fonte. De alguma outra fonte vem. Mas faça profundamente. Faça com consciência de que você está fazendo a sua parte. É cumprir missão. Agora, claro que quando você pode unir a cumprir a sua missão e ainda vem o retorno financeiro através dela, melhor ainda. Né? Mas não necessariamente uma coisa está totalmente ligada à outra. Porque pode vir de outra fonte. O importante é você se sentir feliz com o que você faz. E ter equilíbrio e tempo. Nessa coisa tão corrida que a gente está hoje, que tempo a gente tira suficiente para a nossa família, para nossas relações, né? Para a mente, para descansar, para meditar. É muita coisa, né, para 24 horas hoje que não tem 24 horas mais. E aí você imagina você colocar o excesso em uma delas, que dividir isso em pedacinhos já é difícil. Imagina se você coloca excesso.
em uma dessas facetas, como é que fica para você parcelar isso durante um dia? É aprender a viver com o suficiente de cada coisa, o suficiente de cada uma dessas facetas. E aí, a última, a tão aguardada, né? Prosperidade financeira, que está em último, não por acaso, né? A prosperidade financeira. O que é a escassez da prosperidade financeira? É a carência. É quando você não tem o suficiente para fazer o que você gostaria de fazer dentro de uma vida digna, básica. Isso é carência. Se você gostaria de estar num evento como esse e não está por falta de condição financeira, você está na carência financeira, isso é claro. Então, você, quando tem um equilíbrio dentro da parte financeira, não significa que você tenha em excesso para que você possa vir a um evento como esse. Você tem que ter apenas o suficiente. De alguma forma, vai se enquadrar dentro do suficiente. E aí, você tem. E isso é para todos os setores da vida. Viver na carência, porque senão você coloca coisa dentro, vamos viver na simplicidade. Tá. Isso é questão pessoal de cada um. Tem pessoas que são extremamente felizes num barraquinho, num casebre em algum lugar, porque aquilo para ela é suficiente. Se aquilo para ela é o suficiente, está tudo certo. Se ela está bem ali, está tudo certo. Agora, se a pessoa tem um pouco mais, ela gostaria de ter uma casa um pouco mais confortável e tudo mais, e ela não tem e fica sofrendo porque ela está ali numa casinha, aí ela está na escassez. Agora, a gente não pode também pensar que eu gostaria de ter uma mansão de não sei quando. Não, gente, suficiente para ter uma vida digna. Né? Agora, as opções pessoais de cada um aí é outra coisa. É outra coisa. Mas se você está feliz, está confortável dentro disso, está tudo certo. Agora, o excesso. O excesso é o que a gente está vivenciando agora. Né? O quadro que a gente chegou é justamente por isso. É a preocupação no excesso. Hoje em dia, quantas casas a gente vê aí que as famílias podem ter apenas um carro, mas querem 2, 3, querem uma frota de carro na garagem? Por quê? Por que esse excesso? Para que esse excesso? Um seria suficiente? Seria suficiente um? Então, para quê? 3, 4, uma frota de carro, para sair cada dia com um carro diferente, não repetir carro uma vez por mês? A gente vê quadros assim. Vamos passar para coisas mais simples, básicas? Vamos aqui para o universo feminino? Sapatos para as mulheres. Né? Tem mulher que tem um closet, sinceramente, que a gente vê que é uma eternidade, parece que ela pode sair. E se acontecer esse tipo de visão, o que acontece? Se a mulher conseguir ter 365 pares de sapato para não repetir nenhum sapato por dia durante um ano, daqui a pouco ela quer ter um para de manhã e outro para de tarde. E assim, essa visão vem se alimentando. Né? Em todos os aspectos. Não é necessário mais ter, o celular tem que ser o último, do último. Aquele ali te atenderia. Aquele ali seria suficiente. Mas não. Você quer o outro, e assim vai. E esse mecanismo vai movimentando esse excesso de uma forma tão grande, em busca desse status, desse poder e desse ter, que pesa totalmente a balança. E quando pesa a balança, chegou nesse quadro que a gente vê hoje. Então, hoje, o nosso desafio é realmente entender que em todos esses aspectos, a gente precisa desenvolver a suficiência. Eu não estou aqui pregando nem a pobreza e nem a riqueza. Eu estou pregando a suficiência, gente. É essa visão, é a suficiência. Tá? Dentro de toda essa visão, aquilo que eu falei, se você perceber que uma vai afetar a outra, agora vai começar a ficar mais interessante. Então, por exemplo, a prosperidade espiritual, se você tiver, então, um excesso dela, aquilo que eu falei, ela vai afetar onde? Lá na prosperidade emocional, que é o contato com as pessoas, né? Ela vai também ir lá na prosperidade financeira, porque normalmente essas pessoas entram num processo de reclusão, né? E, enfim,
e uma vai afetar na outra. Qualquer uma delas que a gente colocar, não vou ficar fazendo aqui um monte de visões, acho que vocês já entenderam isso, né? Mas qualquer uma delas que a gente trabalhar na escassez ou na abundância, ela vai afetar uma das outras. Pode fazer qualquer experiência que vocês quiserem, que qualquer uma delas que tiver na escassez ou tiver na falta, ela vai afetar a outra. Então, é um mecanismo que já está sendo prejudicado. Se a gente quer trabalhar a prosperidade plena, que é desenvolver as 6 áreas, qualquer uma dessas que sair do equilíbrio está afetando a outra. Então, a gente nunca vai conseguir a prosperidade plena. Aí, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Se a gente colocar assim. A gente tem a estrela de Davi, também conhecida como a estrela da vitória. Vamos compreender dentro da estrela da vitória. Ali em cima a gente tem a prosperidade espiritual. Cada ponta da estrela da vitória é uma dessas 6 facetas. A gente tem 6 pontas na estrela de Davi, que é a estrela da vitória. Em cada uma dessas pontas, uma dessas facetas. Então, prosperidade espiritual está lá em cima. Ali a gente tem a prosperidade mental. Do outro lado, prosperidade profissional ligada à missão. Embaixo, a prosperidade emocional. Na outra ponta, a prosperidade financeira. E aqui embaixo, a prosperidade física. Não por acaso, a prosperidade física na ponta de baixo e a prosperidade espiritual na ponta de cima. Ok? A estrela da vitória é missão de vida. E aí a gente explica um pouco mais claro. Vamos fazer isso pela abordagem dos chakras. Então, o que acontece ali? A estrela de Davi, ela representa o quê? Vocês vão ver que são 2 triângulos, né? Então, a gente tem a ponta em cima, que é o de cima para baixo, né? A espiritualidade para a matéria. E o outro triângulo invertido, que é a matéria para a espiritualidade. Ok? Porque o movimento é de dentro para fora e de fora para dentro. Ele é de lá para cá e daqui para lá. Então, esse movimento precisa existir. Se a gente colocar isso dentro dos chakras, para entender um pouquinho melhor, a gente coloca ali, pelo centro, nós temos 6 pontas, correto? E se a gente trabalhar aí os 7 chakras principais, a gente sabe que a gente tem vários chakras, mas a gente trabalha com 7 chakras principais, né? Então, nesses chakras principais, vamos pensar aqui, nós temos 6 representações ali, ligadas a esses chakras. Então, a gente tem lá em cima a prosperidade espiritual. Aqui, nós vamos pegar para ficar mais claro para vocês, as 3 de cima. Pegando aqui os 3 chakras principais, a gente tem o coronário, tem o frontal e tem o laríngeo. Cada um deles está sendo correspondido e associado a uma das facetas da prosperidade. Por quê? Trabalham essa parte superior aqui. É daqui para cima. Então, são os 3 que estão ali. Prosperidade espiritual, bem claro, né? Em cima. Aqui, prosperidade mental, porque é intelecto, aqui o terceiro olho, né? Ali, a prosperidade profissional, a missão, porque é como você se expressa para o mundo, que é o laríngeo, né? Então, por que é a prosperidade ligada à missão? Porque a missão vem de lá, ela não vem daqui. Então, essa prosperidade profissional, ela está ligada aqui, ela não está ligada com a base. E embaixo, ou seja, daqui para baixo, né? Os outros 3 chakras, nós temos a prosperidade emocional, que são as coisas mais ligadas à terra, né? À matéria. São as 3 facetas de baixo, que são prosperidade emocional, que é a relação humana. Então, é terra, né? É humano. Prosperidade financeira, que é matéria, bem nítido que é matéria. E a prosperidade física, que é o físico, a matéria. Então, está bem dividido ali, as de cima com as de baixo. E aí, eles vão perguntar, mas nós temos 7 chakras. Por que só 6 estão relacionados ali, né? São 6 pontas, aonde está? Está no centro, que é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o centro de tudo. É onde de tudo vem e para onde tudo vai. Ele comanda daqui para cima, ele comanda daqui para baixo. Então, o centro da estrela ali representa justamente o chakra cardíaco, que é onde fica a nossa chama trina,
é onde a gente ancora a nossa espiritualidade. Às vezes as pessoas associam muito a espiritualidade com o coronário e se esquecem que é no cardíaco que ela ancora. A gente recebe, sim, através do coronário, mas ela passa por aqui, ela vai se ancorar, é aqui. É no chakra cardíaco que ela vai ancorar. Então, por isso, o chakra cardíaco é o centro. Se ele tiver em equilíbrio, muito mais fácil a gente reequilibra os 3 de cima e os 3 de baixo. Então, essa é a visão dentro da estrela da vitória. Ok? E aí a gente vai usar mais um pouquinho e vamos colocar então aqui. Deixa eu explicar isso para vocês. Quem não assistiu, não estava no primeiro encontro, o meu tema da palestra no primeiro encontro foi alinhando espiritualidade, competência e realização. E foi uma coisa muito interessante, porque eu precisei trabalhar extremamente isso e explicar. Não vou falar, claro que não vou fazer a palestra aqui de novo para vocês, mas eu vou fazer a síntese rapidamente aqui para entender qual foi a síntese da minha palestra no primeiro encontro. Alinhando espiritualidade, competência e realização. Esses três fatores, colocando a espiritualidade está onde? Eu acabei de falar para vocês, né? A espiritualidade ancora aqui. A competência ancora aqui, no mental, porque é a habilidade. Ela está ligada à habilidade. E a realização ancora aqui, que é onde a gente traz para a realização, é onde a gente faz. Que não fica só na vontade, não fica só no sonho, não fica só no projeto. A gente pensa, se torna capaz de fazer e realiza. Então, isso é alinhar espiritualidade, competência e realização. E aí, se a gente for alinhar isso da forma cartesiana, de uma forma linear, fica muito confuso. Porque aí você pensa assim, como você vai alinhar? Aqui, depois pula para como é que é? A gente está aqui, depois a gente pula para cá, depois para cá. Já fez uma coisa estranha aqui, não fez? A gente veio para cá, aí alinhou para cá, depois aí você passa para cá e pula aqui. Que alinhamento estranho é esse? Dentro da visão linear, a gente não vai conseguir entender isso. Para a gente entender isso, a gente tem que colocar um alinhamento holístico. E o alinhamento holístico, ele é feito em espiral. E esse alinhamento em espiral, ele começa aqui, no cardíaco, ele passa aqui, justamente pela competência ali, e ele realiza aqui embaixo. E aí essa espiral continua, que nós temos ali o símbolo da frequência Fibonacci, que é a teoria da evolução constante sem perder a forma. É o que move todo o nosso universo. Exatamente. Então, movimentando isso, quando eu falei isso lá no ano passado, foi uma coisa interessante, que o Dr. Francisco de Biasi, quando eu terminei a palestra, ele me chamou lá no particular e falou assim, Vivi, você tem que escrever um livro sobre essa teoria aí, porque eu ainda não vi isso, e você foi pescar isso em algum lugar aí, você tem que escrever um livro. E nesse período eu falei assim, vou fazer, ainda falei assim, você vai fazer o prefácio. Aí, deixei, falei, vou fazer, fiz nada. Por que eu não fiz? Porque eu precisava, acho que, desenrolar isso daqui ainda. Eu ainda precisava desenrolar mais profundamente essa visão do que é. Porque o que aconteceu? No primeiro evento, aí colocando para vocês bem claro uma experiência real e física, eu precisei realmente alinhar muito. Porque o primeiro era um sonho, né? O primeiro foi aquela criação que veio na mente, gente, eu vou fazer um evento que eu quero muito, assim, que traga pessoas, que movimente, que faça transformação, que as pessoas possam ter conhecimento, possam ter práticas de vivência, ajudar no despertar. Isso era um sonho. Então, ele começou aqui, né? Ele começou aqui, depois ele veio para cá, porque eu tive que desenvolver muita habilidade para conseguir trazer isso, para falar, como que eu vou organizar uma coisa assim? E depois, realmente, com todos os desafios que a gente teve no primeiro, que vocês não têm noção, mas foi muito difícil para conseguir realizar, eu tive que usar um esforço gigantesco para conseguir chamar aqui para realizar. Senão eu não realizava. Então, a minha vivência do primeiro evento, fazer o alinhamento de espiritualidade, competência e realização, eu vivia na prática. A minha palestra foi exatamente
o que aconteceu. E agora isso se repetiu no segundo encontro. Porque essa visão da escassez, suficiência ou abundância ligada ao excesso é exatamente o que eu vivenciei dentro deste evento. Porque eu tinha 3 possibilidades. Eu poderia estar na escassez de não conseguir o mínimo de pessoas suficientes para poder fazer esse evento. Porque tem toda essa estrutura. Trazer o nível de profissionais que a gente trouxe aqui, né? É um desafio gigantesco para a gente. E se eu não conseguisse esse mínimo, quer dizer, com aquelas pessoas que já estavam, como seria isso? Ao mesmo tempo, se fosse para a abundância, né, ligada ao excesso, talvez a gente não tivesse conseguido momentos que nós estamos conseguindo aqui de interação e de harmonia de pensamento e vibração suficientes para movimentar a energia que está sendo movimentada aqui nesses 4 dias. A egrégora que está se formando aqui, o que a gente chama, isso aconteceu no primeiro e está acontecendo agora no segundo, que é a criação do que a gente chama de mastermind. Não sei se vocês já conhecem essa expressão. O mastermind foi distorcido, às vezes, pela manipulação do poder aí, utilizada como manipulação mesmo, por poder. Mas o mastermind, em que ele se baseia? O verdadeiro mastermind. O mastermind é quando um grupo de pessoas, isso a partir de 2, estão em total harmonia de acordo com um propósito e um objetivo, e em nome disso se cria uma outra mente gigantesca que vai alimentando cada um de nós. Então, cada um aqui, dentro desse processo de harmonia e de propósitos semelhantes, nós estamos todos juntos alimentando aqui uma energia imensa que, por sua vez, devolve para cada um o que é necessário para cada um. Então, todos aqui são contribuintes, são colaboradores para o processo um do outro. Assim somos todos um. Dessa forma nós somos todos um, porque nós estamos alimentando essa energia e recebendo de volta no que a gente precisa. Isso foi dito por Jesus quando ele falou: onde 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque a partir de 2 pessoas juntas, o processo já começa. Então aqui nós temos o suficiente de pessoas para realizar o evento e fazer a transformação necessária. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei até preocupada, porque eu falei assim, gente, eu tenho que pensar bem, porque se eu vivencio todo o tema, porque assim, eu coloco um tema primeiro e depois eu desenrolo o tema. Aí eu pensei assim, dependendo do que eu falar, se eu tiver que vivenciar tudo que eu for falar na pele, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar no terceiro encontro, né? Porque se eu tiver que sentir na pele, igual eu estou sentindo o primeiro, sentindo o segundo, eu pretendo não falar tão cedo sobre a vida após a morte. Porque senão, o próximo eu vou participar através da Sheila. Então, para isso não acontecer, eu acho melhor não falar sobre esse assunto por enquanto. Vamos deixar quieto, né? Melhor. Então, quando a gente movimenta essa frequência, né, esse movimento em espiral, a gente movimentando isso, crescendo isso, a gente faz tudo acontecer. Mas é aprendendo a viver com suficiência, sem escassez, sem carência, mas também sem excesso. Aqui a mensagem que eu gostaria do Bob Perkins de deixar para vocês é o que eu desejo para mim, para você e para todos nós. Ela representa bem o que eu acabei de dizer aqui. Lhe desejo suficiente sol para manter sua atitude iluminada. Lhe desejo suficiente chuva para apreciar o sol ainda mais. Lhe desejo suficiente felicidade para manter seu espírito vivo. Lhe desejo suficiente dor para que as menores alegrias da vida pareçam muito maiores.
Lhe desejo suficiente prosperidade para satisfazer suas vontades. Lhe desejo suficiente perda para apreciar tudo o que você possui. Lhe desejo suficiente olá, até que chegue ao seu final. Adeus. Gratidão.